Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial para mim e para toda a família franciscana do mundo todo. Hoje nós celebramos o seráfico Pai São Francisco. Gente, meu coração está explodindo de alegria de poder celebrar mais um ano a festa desse homem que inspira a minha vida, que inspira a vida de tantas e tantas pessoas há mais de 800 anos. Então hoje, desde já, eu quero parabenizar a toda a família franciscana do mundo inteiro, tanto os frades como as irmãs, como a Ordem Terceira, como aqueles que admiram, que amam e que buscam viver os valores da espiritualidade franciscana. Eu já estou nessa vida há mais de 21 anos e busco de coração seguir os passos de Francisco, olhar para Jesus com os olhos de Francisco de Assis. Vamos agora ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62. Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62, que diz assim: Naquele tempo Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém, quando alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus lhe respondeu: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje o Evangelho, Jesus fala que nós precisamos estar com o coração totalmente livre, totalmente liberto para se entregar a Ele inteiramente, sem dúvida, sem receio e sem reservas, nos entregar totalmente a Ele. E foi isso que Francisco fez. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre a vida de São Francisco. Claro que existem inúmeras biografias. Algumas pessoas às vezes me perguntam: Frei, indica aí uma biografia de São Francisco. Então tem várias, mas eu gosto muito e recomendo sempre duas que me são muito especiais, que é o Irmão de Assis, do querido Ignacio Larrañaga, um capuchinho espanhol, e uma outra chamada Eu Francisco, de um autor chamado Carlo Carreto. Então são duas biografias que eu gosto de recomendar para as pessoas, mas claro, existem inúmeras outras que você pode conhecer um pouco mais da vida de São Francisco, e também vários filmes, dentre eles o clássico filme O Irmão de Assis, ou Irmão Sol, Irmã Lua, Irmão Sol, Irmã Lua, que você pode ver que eu particularmente gosto bastante. Mas eu queria aqui falar um pouquinho sobre São Francisco. São Francisco, ali na Idade Média, era ele nasceu na Itália, e ele era filho de um senhor chamado Bernardone e de uma senhora chamada Pica. Ela era francesa. E quando o seu pai era um comerciante de tecido. E quando Francisco nasceu, ela deu o nome ao filho de João. Mas quando o pai chegou, resolveu trocar o nome e colocar Francisco, que em homenagem à mãe, que era francesa, quer dizer pequeno francês. Francisco quer dizer pequeno francês. E Francisco, desde muito cedo, foi muito bem cuidado, um jovem burguês, o seu pai era burguês, comerciante de tecido, e Francisco cresceu ali no meio
de uma vida muito boa, né? Uma vida de luxo, uma vida de comodidades. E Francisco era muito bondoso, quando se tornou jovem, era aquele o rei da turma, que gostava de esbanjar, de pagar tudo para todo mundo. Mas Francisco, ele tinha no seu coração uma sede, né? Então ele queria se tornar conhecido, queria se tornar nobre. Então ele foi para a guerra 2 vezes, uma vez ficou preso, a outra vez, no meio do caminho, ele teve um sonho, uma voz que lhe perguntava: Francisco, convém obedecer a Deus ou aos homens? E ele disse: a Deus. E ele disse: então volte. E Francisco voltou, e voltar da guerra sem ter guerreado era uma vergonha para a família, mas Francisco já não se importava, porque ele estava tocado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E aí ele começou a buscar os lugares mais solitários, e ali nos arredores de Assis. Eu tive a graça de estar em Assis há poucos dias, em uma peregrinação, percorrer esses lugares importantes da vida de São Francisco, uma grande emoção. E Francisco teve alguns eventos importantes da sua vida. Um deles foi o encontro com um leproso. Ele tinha um verdadeiro pavor de leprosos. E um dia, tocado já pelo amor de Deus, ele se encontra com um leproso, e ele não somente olha o leproso de um jeito diferente, mas ele abraça e beija o leproso. Ele diz que naquele momento tudo que era amargo se tornou doce. Ou seja, ele conseguiu encontrar Jesus naquela pessoa excluída e marginalizada. Outro grande encontro que Francisco viveu foi o encontro com o crucificado de São Damião, uma igreja que estava em ruína e tinha ali o crucificado de São Damião. E ele perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? E aquele crucificado disse para ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E a partir daquele momento, Francisco começou a reconstruir, mas chegou um momento em que ele pegou, né, os tecidos do pai e começou a dar para os pobres. E o pai, então, leva Francisco para diante do bispo e diz: olha, esse meu filho está ficando louco, ele está dando os meus bens para os pobres. E o bispo pergunta: você quer ser religioso? Esse ele queria viver o evangelho. E o pai ficou ali muito chateado, muito revoltado. Então o que Francisco faz? Tira toda a roupa, todos os bens, fica completamente nu na praça da casa do bispo, e ele devolve tudo ao pai e diz: a partir de hoje, o meu pai é o pai do céu. E Francisco vai viver nas periferias de Assis, entre os menores, os mais pobres, os mais excluídos. E não somente vai viver como eles, mas vai ser um deles. E com pouco tempo, Francisco vivia reconstruindo as igrejas, vivia muito pobre, mas muito feliz. Isso atraiu outros jovens da cidade de Assis que queriam viver como ele também. E assim também a jovem Clara, que era nobre, era de uma família riquíssima, resolve deixar tudo, fugir de casa e se tornar também ela uma seguidora de Cristo nos passos de São Francisco. E essa família franciscana foi crescendo, crescendo. Em pouco tempo já tinham mais de 5.000 pessoas querendo viver o Evangelho como Francisco queria. Recebeu a aprovação do Papa, e Francisco sempre buscando levar a paz e o bem ao mundo inteiro, anunciando a palavra, sobretudo com o seu testemunho. E Francisco, já muito tocado, já no finalzinho da sua vida, muito tocado pela misericórdia e pelo amor de Deus, vai para o Monte Alverne, tive a graça de conhecer, fazer a quaresma de São Miguel, e ali ele recebe os estigmas 2 anos antes da sua morte. E Francisco compôs o Cântico das Criaturas, já quase cego, mas ele compôs esse cântico lindíssimo. Depois escute ou leia, porque fala dessa perfeita harmonia da natureza, da criação de Deus. E Francisco morreu e foi para o céu, né, porque levou uma vida completamente santa aqui. Ou seja, tinha muitas coisas para dizer, mas uma das coisas que mais me encanta em São Francisco é que tudo aquilo que nós anseiamos, desejamos viver, a paz, a liberdade interior, a tradução do Evangelho nas nossas vidas, Francisco viveu.
e por isso que ele encanta cristãos e não cristãos. Como dizia São João Paulo II, o mundo tem saudade de ti, Francisco. E não é à toa que pela primeira vez na história da Igreja, em 2000 anos, um Papa escolhe o nome de Francisco. Mesmo sendo jesuíta, ele quis o nome de Francisco para dizer que a mensagem de São Francisco, lá da Idade Média, é atual para os nossos dias. Quando o Papa fala da alegria do Evangelho, porque São Francisco era o santo alegre, quando o Papa fala sobre a Laudato Si, louvado sejas, o documento sobre a casa comum, sobre a ecologia, quando o Papa fala Fratelli Tutti, todos somos irmãos, é porque a mensagem de Francisco está presente, deve estar presente no mundo de hoje. Então, Francisco de Assis tem muito a nos ensinar. E para concluir, eu quero aqui dizer uma frase que São Francisco dizia para nós, frades, mas que serve também aí para você. É uma grande vergonha nós, Francisco dizia, apenas dizermos o que os santos fizeram e a gente mesmo não querer fazer. Então, que a gente possa atualizar a mensagem de São Francisco no mundo de hoje. A simplicidade, o amor aos pobres, o amor à igreja, o amor à ecologia, o amor à vida fraterna. Então, Francisco tem muito a nos dizer nos nossos dias. Então, que a gente possa assumir esses valores da espiritualidade franciscana. Eu queria falar mais e mais e mais aqui, mas não posso. E que o que eu disse aqui hoje sobre a vida do meu pai fundador possa inspirar também a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, pela intercessão do Seráfico Pai São Francisco. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. E agora, coloca aqui embaixo nos comentários, viva São Francisco! E, se você quiser comentar comigo o que mais você ama em São Francisco de Assis. Eu vou amar ler aqui os comentários de cada um. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.